Amém, glória a Deus. Estamos aí começando mais uma live aí, Tá falhando a internet, não sei se é a minha aqui, pastor. Para exaltar o nome do Senhor, engrandecer o nome dele. Vamos começar nesta noite. Cada irmão aí que está em casa nos assistindo venha ser abençoado. O nome do Senhor venha ser exaltado nesta noite e nós possamos sentir a presença de Deus, ouvir Deus falar conosco e que o Espírito Santo possa te tocar aí no seu lar e que você possa ser abençoado, impactado pela palavra de Deus. Amém? E eu quero começar nesta noite lendo a palavra do Senhor que está no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, que vai falar sobre a Páscoa, né? Às vezes a gente fica pensando assim, mas todo ano vamos falar sobre determinados feriados e datas, mas é muito interessante nós relembrarmos, porque aquilo que nós trazemos à memória nos traz ânimo, nos traz vigor, nos traz encorajamento, e nós podemos aprender cada dia mais com algo que às vezes a gente já acha que sabe, né? E Paulo vai dizer lá no livro de 1 Coríntios, se eu não estou enganado, no capítulo 8, aquele que pensa saber alguma coisa ainda não sabe como convém saber. Então, nós não chegamos ainda à plenitude do conhecimento, estamos muito longe disso, por isso nós precisamos aprender. E a psicologia vai dizer que a gente aprende bastante nas repetições. Então, nós vamos falar de novo nesse assunto, e esse assunto é muito precioso e muito importante para nós. Então, que você possa abrir o seu coração e deixar que Deus venha falar contigo. Eu quero ler lá em Êxodo capítulo 12, diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores da porta da casa, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Essa palavra é a instituição, é a palavra que Deus dá a Moisés para falar como ele deveria fazer a Páscoa. E é interessante, quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos aqui que Israel está vivendo como escravo. Eles estão vivendo como escravo no Egito. E esse povo de Israel, esse povo passou por muita dificuldade, esse povo passou por tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos de lutas. O povo de Israel é o povo escolhido por Deus, lá quando Deus olha para Abraão e chama Abraão e fala para ele assim: eu vou te dar uma terra que mana leite e mel, uma terra em que vocês vão herdar, vocês vão ganhar ela por herança. Vou dar essa terra para vocês. Então, quando eu olho para essa palavra, eu vejo uma caminhada, uma luta, um
um tempo de espera até que se cumpra uma promessa. E no meio dessa promessa, Deus promete para Abraão, Deus promete para Isaac, Deus também promete para Jacó, e os herdeiros seriam os seus 12 filhos, os filhos de Jacó, que seriam as 12 tribos de Israel. E entre esses filhos está um filho chamado José, que é o José que tem sonhos e que interpreta sonhos. E esse povo tem uma dificuldade em sua terra, essa terra que Deus prometeu a Abraão, e eu acho algo muito interessante que Abraão chega na terra e a terra tem fome, Abraão chega na terra e a terra tem provações, Abraão chega na terra e a terra é um lugar difícil, é um lugar onde tem provações, dificuldades, lutas, e Abraão tem que descer para o Egito, e quando ele desce para o Egito, logo depois, Deus fala para ele assim, ó, é o seguinte, Abraão, eu vou dar essa terra para vocês, a sua família, a sua herança, os seus herdeiros vão herdar essa terra, e eles vão, em herdando essa terra, antes disso, eles vão passar 430 anos no Egito. E essa palavra começa a se cumprir quando começa a haver uma fome muito grande na terra, essa terra de Israel, essa terra de herança de Jacó e dos seus filhos, e esse povo começa a passar dificuldades, e José foi vendido para os seus irmãos e foi parar no Egito. E no Egito, José se torna governador, passa por muitas dificuldades, muita luta, mas a fome atingiu Israel, e Israel precisou ir para o Egito comprar comida. Deus, irmãos, está sempre entrando com providência. Antes mesmo do problema nos atingir, Deus já está providenciando o escape. Então, o povo de Israel já tinha o escape através da vida de José no Egito. E o povo de Israel tem que ir embora para o Egito, porque José está bem lá, a fome na terra de Israel, ainda ela não é uma nação, é um povo, é uma família, 70 pessoas se mudam para o Egito, e no Egito eles se tornam uma grande nação, muitas pessoas, muito povo, mas eles são escravos, porque morre o faraó, morreu José, morreu aqueles que conheciam, e para o Egito é cômodo ter ali o povo de Israel, e o povo de Israel se torna escravo deles, e eles habitam ali, eles vivem ali. Eles não têm muito relacionamento com o Deus de José, com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaac, com o Deus de Jacó, porque eles estão sendo influenciados por uma cultura egípcia. Não só a cultura egípcia, mas uma cultura de escravidão. Esse povo é escravo, esse povo clama e Deus ouve, porque ainda há algumas lembranças de quem é Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eles conheciam a história, eles conheciam o que Deus tinha feito com os seus antepassados. Então eles clamam a Deus, e no capítulo 3 de Êxodo vai falar que o clamor do povo de Israel chegou até os céus. E Deus levanta um homem chamado Moisés, que também foi providenciado o escape de Israel já quando Moisés nasceu. E esse povo, depois de clamar, depois de viver 430 anos como escravo, eles clamam a Deus, Deus manda a resposta é Moisés, e Moisés vai começar esse período de libertação. E nesse período de libertação, nós conhecemos a história, tem as 10 pragas, e aqui a Páscoa é antes da última praga, da praga da morte dos primogênitos. Então, o povo de Israel viu a mão de Deus, viu Deus agindo para que eles pudessem sair do Egito. E Páscoa significa passagem. Então, quando Deus está instituindo a Páscoa, falando para Moisés, vocês precisam fazer isso, matar um cordeiro, vocês precisam comer pão sem fermento, vocês precisam comer com ervas amargas, tudo tem um símbolo e tudo aponta para alguém. Esse alguém é Jesus Cristo, e alguém vai falar sobre isso. E eu acho muito interessante, irmãos, que eles precisavam matar o cordeiro, eles precisavam comer com ervas amargas, o cordeiro era aquele do qual eles iriam usar o sangue para livrar os primogênitos. Quando o anjo da morte passasse, eles tivessem a marca do sangue, os primogênitos não morreriam. E o outro detalhe é as ervas amargas, eles teriam que comer junto com o cordeiro para se lembrar
da amargura que é a escravidão do Egito, da amargura, da dificuldade que eles passaram no Egito, e que agora eles, comendo a Páscoa, eles estariam passando de um período para outro. Então, Páscoa tem a ver com a passagem de um período para outro, de um período de escravidão para um período de liberdade, de um período de amargura para um período de alegria, de paz, de gozo, apesar de que a luta deles continuou. Mas a Páscoa simboliza isso, passagem. É algo, é mudança de estação, é mudança, é um novo tempo, é um novo lugar, é uma nova vida, é uma nova aliança. E sempre que tem sangue se fala de aliança. Então, o pacto aqui da Páscoa, da passagem, era esse, de que havia mudado, está acabando um ciclo de escravidão e iria começar um ciclo de liberdade, um tempo em que eles seriam livres. E eu gosto de pensar que Jesus Cristo veio trazer essa passagem de ciclo. Jesus Cristo é a mudança de aliança, a velha aliança e a nova aliança. E a aliança nova é através do sangue, através do Cordeiro. João Batista vai falar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aqui nesse contexto é a passagem, é a libertação, é o chamado para a liberdade. Então, Deus chama o seu povo. E eu gosto muito das escrituras sagradas, irmãos, porque a escritura sagrada sempre está apontando. E quando ela está apontando, ela sempre aponta para alguém. E esse alguém chama-se Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para a Páscoa, nós olhamos Jesus sendo o Cordeiro, Jesus nos libertando, Jesus nos chamando para passar de uma vida para uma nova vida. Então, a Páscoa, em essência, é uma passagem, é uma mudança, é da escravidão para a liberdade. E que você possa entender isso, que você possa guardar isso no seu coração, que você possa viver isso. Na Páscoa, nós comemoramos a Páscoa, na verdade, mais ou menos, né? Mas o povo judeu comemora a Páscoa justamente lembrando desse tempo em que os primogênitos foram salvos por causa do sangue do Cordeiro, desse tempo de passagem. Eu acho muito interessante. Moisés falou assim, vocês precisam estar prontos para sair, com o cinto no lugar, com as sandálias nos pés, cajado na mão, como apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Passagem tem a ver com prontidão para caminhar, prontidão para ir além, prontidão para seguir o caminho. Então, irmãos, nós vivemos em um tempo que nós seguimos a Jesus Cristo e Ele é o caminho. Então, precisamos estar prontos para sair do lugar, precisamos estar prontos para mudar de atitude, mudar de postura, precisamos estar com os nossos pés calçados com sandálias, porque a caminhada é longa. Jesus fez o sacrifício, o Cordeiro fez o sacrifício, o sangue foi passado na porta, mas nós precisamos estar prontos para uma caminhada. E a caminhada é longa, às vezes é árdua, mas nós vamos chegar em algum lugar porque Jesus Cristo já providenciou a libertação. E eu quero passar para o pastor Elodir, que vai agora falar sobre o Cordeiro, né? E que você possa continuar aí, que você possa compartilhar, que você possa adorar o nome do Senhor, ouvir a palavra de Deus e ser abençoado por ela. Amém? Amém, pastor. Eu acho que agora é o pastor Devanir, né? Devanir, desculpa, eu troquei o nome. Pai, Senhor, povo de Deus. Está ouvindo bem o áudio aí, pastor? Amém. Amém. Está ouvindo bem? Eu estava com a internet bem ruim aqui, deu uma mudada aqui. Mas eu quero saudar todos os irmãos aí com a paz do Senhor, irmãos. É para mim uma satisfação, é uma honra estar participando aqui com os irmãos nesse momento tão importante, né? E que nem o pastor André já acabou falando aí, né, sobre o propósito, e foi nos dado aí sobre o Cordeiro. Vamos estar falando um pouquinho daquilo que Deus nos trouxer. Saudar o pastor Petri. Deus abençoe, pastor. Bom ver o senhor bem. Oramos muito, fizemos muitas campanhas aqui, para que Deus viesse responder. E o nosso amigo, nosso pastor, que Deus abençoe aqui, amigo, foi um prazer conhecê-lo. Deus abençoe a tua vida. É uma honra estar aqui junto.
Mas a palavra do Senhor diz assim, irmãos, o pastor André já citou aqui o versículo em João no capítulo 1 e no versículo 29, onde a palavra do Senhor diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, como o nosso amado citou, ele veio para tomar o lugar que seria a sentença nossa, que seria para nós a sentença que foi decretada. E Jesus, ele veio para mudar isso em favor de nós. Deus, meu irmão, diz a palavra do Senhor que Deus, olhando para a terra, na situação que os seres humanos estavam, Deus, ele colocou o seu filho para vir em um propósito, para mudar a sentença que o diabo estava decretando para com as nossas vidas. E que nem o pastor André acabou de citar sobre o sentido da Páscoa, a palavra de Deus fala, meus irmãos, lá em Gênesis, no 22, no versículo 8, onde fala sobre Abraão. Quando Abraão ele foi com o seu filho da promessa, a Bíblia retrata sobre que quando Abraão estava subindo o monte para sacrificar o seu filho Isaque, ali é um prenúncio, meus irmãos, do que estamos vivendo hoje, a graça, a promessa de Deus sobre a vida, do que Jesus veio para fazer por nós, do que Jesus veio fazer em favor da humanidade. A Bíblia retrata que Abraão estava subindo com o seu filho para um propósito, lá em Gênesis 22 diz que Deus pediu para Abraão que Abraão desse o seu filho, porque Abraão tinha saído fora do propósito de Deus. Abraão, quando Deus deu a ele o filho da promessa, Abraão se esqueceu do propósito dele, que era ter uma vida com Deus. Era um homem de altares, um homem que adorava o Senhor com altares. E Abraão, ele fugiu desse propósito quando Deus fez se cumprir na vida dele o filho da promessa. E a Bíblia retrata que passou-se muitos anos Abraão fora do propósito de Deus. E Deus, então, veio e pediu para Abraão que Abraão desse o seu filho, o seu único filho, de sacrifício a Deus. Foi o que Deus fez por nós. E quando Abraão estava subindo o monte, diz a palavra do Senhor que Isaque perguntou para o seu pai. Lá em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 8. Isaque viu que tinha lenha, Isaque viu o cutelo, Isaque viu o fogo. Mas daí Isaque perguntou para o seu pai, quando eles estavam subindo para o monte, perguntou: pai, aqui tem a lenha, aqui tem o cutelo, tem o fogo, mas aonde está o cordeiro? E ali, meus irmãos, ali, quando Abraão fala para o seu filho, automaticamente, trazendo para um âmbito de profecia, eu acredito que ali, Abraão deu a segunda profecia relacionada ao que Jesus viria fazer por nós. Que ali Abraão disse para Isaque assim: Deus proverá para si um cordeiro. E mais acima, o cordeiro que Deus proveu quando Abraão ia imolar o menino, o cordeiro que Deus proveu, que foi a troca de Isaque com o cordeiro. Foi que Deus fez aquela troca do cordeiro. Simboliza o que Jesus fez por nós. O que Jesus fez pelas nossas vidas. O pastor André falou aqui agora há pouco, lá em Êxodo, no capítulo 12, sobre o sentido da Páscoa, o que simboliza a Páscoa em nossas vidas. E quando o povo de Israel teve todas as pragas, e na última praga, Deus pediu para o povo que eles pegassem um cordeiro sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, um cordeiro puro, assim que Deus colocou para o povo. Deus colocou para o povo dizendo assim: prepara que o povo um cordeiro de 1 ano de idade, sem nenhum defeito, e venha e sacrifique ele, e passe o sangue sobre os umbrais da porta. Este sangue simboliza, meu irmão, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ali, quando o pastor André falou, houve uma troca. Houve uma troca de um cordeiro pelo primogênito do povo de Israel que estava ali. Eu acredito assim, irmãos, que como está acontecendo hoje, eu acredito que quando Deus fez essa situação de tirar o povo de Israel, tirar o povo daquela situação de escravidão, como o pastor disse, de fazer a troca, sair do cativeiro rumo à terra da promessa, eu acredito que muitas pessoas não quiseram acreditar quando o homem de Deus chegou e falou do que seria o propósito que tinha que ser feito, de passar o sangue nos umbrais das portas, nas vergas das portas, para ter a marca da promessa,
para conseguir o livramento sobre o anjo da morte. Foi o que aconteceu. Eu acredito que como nós estamos vivendo hoje, pastor, muitas pessoas não deram crédito na palavra do homem de Deus sobre o livramento que estava por vir. E é o que eu acredito que nós estamos vivendo hoje. Muitas pessoas, em âmbito grandioso do mundo inteiro, não estão dando crédito no que Jesus fez por nós lá na cruz, do que Jesus, o sacrifício, o único sacrifício que ele fez em favor de nossas vidas, em favor de mudar a sentença que estava decretada. Porque o ser humano estava caminhando de uma tal forma para a morte, e Deus vendo que o projeto estava sendo extinguido. E Jesus, ele veio, meu irmão, os irmãos que estão nos assistindo, Jesus veio para mudar tudo isso em favor de um sacrifício. Porque os irmãos há de lembrar que quando o povo de Deus deu para Moisés a liturgia, para que o Moisés viesse sacrificar no templo para expiação do pecado do povo, os irmãos há de ver que Deus colocou uma liturgia para levar o povo a sacrificar um cordeiro, sacrificar uma pomba, uma rola, em expiação às falhas que o povo tinha. Só que o povo, pastor, o povo é normal, a natureza humana procura facilidades. Os pastores podem ver que nós estamos vivendo isso hoje. Como aconteceu essa situação aí de decreto, lockdown, essas coisas, as pessoas se acomodaram. Muitas pessoas já acham bom o que está acontecendo, que eles acham que não precisa do compromisso de ter uma vida com Deus, de buscar o Senhor. E o que estava acontecendo no templo? Deus tinha passado para o povo uma liturgia para se fazer em expiação ao pecado. Só que Deus colocou lá em Êxodo, lá atrás, Deus colocou para o povo o seguinte: prepara um animal para mim, sacrificar para mim. Um animal, a pessoa tinha que pegar um animal novo, que nem um cordeiro, ele conseguisse ali um cordeiro, e criasse ele, preparasse ele para levar no templo, para sacrificar ao Senhor pelas falhas. Só que o que aconteceu? O povo, eles começaram a vender animais na porta do templo. Eles já estavam corrompendo aquele sacrifício que Deus tinha pedido. Não diferente do que está acontecendo hoje. E Deus vendo tudo aquilo, as pessoas se corrompendo, Deus, eu acredito que teve uma reunião e Deus colocou da seguinte forma: vamos fazer um único sacrifício. Porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse foi nos preparado para esse momento que aconteceu com Jesus na cruz. E Deus colocou um único sacrifício que veio para poder mudar a história do ser humano, a vida do ser humano. Mudar a vida de pessoas como eu. Que Jesus deu um sacrifício único, um sacrifício verdadeiro, em favor da minha e da sua vida. Então, quando João disse aqui, que ele colocou na palavra do Senhor, eis aqui o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Eu quero dizer para você, meu irmão, você que está me assistindo nesta live, que esta semana da Páscoa, uma semana onde muitas pessoas, eles se refletem nas coisas, mas aqui quando João disse aqui, ó, dizendo assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O homem por si só, pastor, ele não consegue se redimir as suas falhas. Ele precisa de um remidor. O homem por si só, eu não consigo, pastor, pastor Devanir, não consigo trazer o perdão que se faça para a vida de um ser humano, de uma ovelha, da forma que Jesus fez por nós. O ser humano, o homem, ele não consegue por si só se remir. Ele precisa de um outro sacrifício, que foi o que Jesus fez por nós. Ele derramou o seu sangue, que simboliza a troca que o pastor André colocou. A troca que houve com o filho de Abraão, quando Abraão disse ali, porque Abraão fez uma profecia, quando ele estava subindo o monte, ele disse assim, Deus proverá para si um cordeiro. E essa profecia veio se cumprir na cruz também. A outra profecia que ela fala sobre o que Jesus veio se cumprir na cruz, foi quando Adão e Eva falhou, e Deus fez a primeira profecia dizendo que da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente. Então ali houve uma profecia, Abraão trouxe uma outra profecia, onde Abraão disse assim, Deus proverá para si um cordeiro, e ali houve uma simbologia de que o cordeiro tomou o lugar de Isaac, da mesma forma que Jesus
tomou o nosso lugar. Porque os pecadores somos nós, os falhos somos nós. Nós é que merecia a morte. Jesus, ele deu a sua vida por amor a mim, uma pessoa que era um drogado, uma pessoa falha, uma pessoa perdida na vida que eu vivia, e Jesus não olhou para isso. Jesus simplesmente falou, eu quero mudar a história do ser humano. E Deus permitiu, e hoje nós estamos aqui, se nós estamos aqui hoje falando, comentando sobre essa situação, é porque lá na cruz, quando Jesus morreu, ele nos deu a oportunidade, uma nova oportunidade de uma nova história, e se reencontrar daqui uns dias na Nova Jerusalém. Então, o Cordeiro, meus irmãos, para você que está me vendo, o Cordeiro simboliza a segunda troca, que é a minha vida, a sua vida, que Jesus fez lá na cruz do Calvário, para mudar a minha e a sua história. Quando aqui João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nada, quero dizer que nada e ninguém pode tirar e poder trazer a queima, tirar a sentença de morte, de pecado da vida de alguma pessoa na face da terra, a não ser pelo sangue do Cordeiro chamado Jesus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu quero... É o pastor Eludir agora? É o senhor mesmo, pastor. Eu quero cumprimentar, então, aos pastores, pastor Devanir, pastor Eludir, pastor André, e todos que nos assistem, pessoas amigas, irmãos, simpatizantes, de qualquer lugar deste país, aonde estiver nos assistindo, e dizer que é uma alegria poder participar mais uma live nessa noite, e num assunto tão propício e tão especial como esse, que o mundo todo está aí comemorando, de certa forma, uma Páscoa sem sentido, que se comemora muito a Páscoa só em termos de festas e ajuntamento de pessoas em famílias para se comemorar a Páscoa sem a presença real do verdadeiro, aquele que tira realmente o pecado do mundo, o Cordeiro. Então, foi-me dada essa oportunidade para mim falar sobre o valor desse sacrifício, o poder desse sacrifício, o poder desse sangue que foi derramado. Como o cordeiro tinha que ser um cordeiro sem mácula, isso quer dizer, não podia ser aleijado, não podia ser defeituoso, o cordeiro tinha que ser perfeito, e segundo o que foi colocado aqui diante de nós, dentro desse contexto de 1 ano, e tinha mais, se a minha família não pudesse consumir aquele cordeiro sozinho, eu precisaria, então, chamar meus vizinhos para poder nos ajudar e consumir. E o que sobrasse não podia ficar para se consumir no outro dia, tinha que ser queimado. A igreja tem uma responsabilidade de oferecer um cordeiro à nossa sociedade de hoje. E, às vezes, a gente oferece esse cordeiro só para a família, só para a igreja, e não oferecemos o cordeiro para quem realmente está precisando. E a morte está entrando, e essas famílias estão desprotegidas. Elas não sabem que precisam ter, nos umbrais da porta, o sangue do cordeiro, sobre a vida deles, o sangue imaculado do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Quando João disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ainda o Cordeiro não tinha sido sacrificado. Mas agora o Cordeiro já tirou o pecado do mundo. Pelo sangue
Deus olha para nós e vê a inocência. Então, qual é a necessidade desse sangue? Ele precisa aparecer sobre nossas vidas. Na live da semana passada, o pastor Adriano pregou sobre a graça, que ninguém será salvo se não for pela graça. E quando nós cremos em Jesus, a graça nos envolve e temos então o sinal sobre a nossa vida de uma proteção, de uma guarda que nos livra do espírito da morte, que é o pecado, que é o poder do pecado. Foi para isso que foi imolado o Cordeiro de Deus. Sem esse sangue, não há perdão. Quer dizer, Jesus se ofereceu, ele falou para o Pai, está consumado. Aí ele tinha derramado todo o sangue dele. Agora, esse sangue precisa ser um sinal na nossa vida. E a sociedade não entende isso. A maioria das pessoas não entende isso, não sabe o que é a trajetória da igreja com o sinal do sangue do Cordeiro. Só vamos chegar no porto seguro, no lugar celestial, que muito em breve isso vai acontecer, se houver o sinal do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Só vamos ser vitoriosos quando o anjo da morte passar, se houver sinal do sangue do Cordeiro na nossa vida. Aqueles que estavam no Egito, eles teriam que sacrificar. Eles não puderam ficar de braços cruzados, eles tiveram que fazer alguma coisa para proteger suas casas, para proteger sua família, para proteger os seus. E também hoje, a igreja precisa fazer algo para proteger aqueles que ainda não conhecem o sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus. Quando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, e vocês forem ler ali, diz, essa é a mensagem que pregamos. Essa é a palavra que pregamos. Essa é a palavra que evangelizamos. Não existe salvação, não existe perdão sem o sinal do sangue de Jesus. Sem a presença do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que nos inocenta de toda a culpa. O anjo passou e viu o sangue nos umbrais da porta. E nós, como igreja, aqueles que nos ouvem, nos assistem, você precisa ter o sinal na tua vida que o sangue que foi derramado na cruz está sendo valorizado. Está nos umbrais do teu entendimento, da tua mente, do teu coração, para que você possa ser salvo, em nome de Jesus. Aquele sacrifício era oferecido de ano em ano para a purificação dos pecados do povo de Israel. Então o sumo sacerdote teria que comparecer diante de Deus para oferecer o sacrifício. E através do derramamento do sangue. Agora Jesus veio e se ofereceu de uma vez por todas, em nosso favor. Se não de outra sorte, eles teriam que sofrer muitas vezes, disse o escritor aos Hebreus. Mas agora ele validou a nossa salvação como um único sacrifício. Um único sacrifício. Que ele se ofereceu voluntariamente a si mesmo. Ele a si mesmo se ofereceu. Que ele falou, eu podia rogar ao Pai e agora veriam legiões de anjos para me livrar desta hora. Mas foi para isso que eu vim e estou indo aí. Ele se ofereceu. Ele se ofereceu por mim. Ele se ofereceu por você. Ele deu a tua vida e o seu sangue por nós, para que nós tenhamos garantia da nossa salvação. E aí, lá no Apocalipse capítulo 12, que eu citei esses dias na outra live,
mais uns versículos, 2 versículos antes, eu quero ler com os irmãos, em nome de Jesus, Apocalipse, capítulo 12, e o verso 10 e 11, tem uma seguinte palavra. Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegado está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Veja como é que é. O Egito, eu creio que o Egito, eles acusavam os filhos de Israel por rebeldia e por tantas coisas, porque não fazia o que o Egito queria. Porque eles tinham dentro deles, eles tinham a convicção. Moisés, mesmo sendo criado pela filha de Faraó, ele podia fazer parte do reino. Ele abriu mão de tudo porque ele tinha a convicção que Deus tinha um grande projeto para todo aquele povo. E nós também, nós abrimos mão de tantas coisas que o mundo oferece, porque nós sabemos que Deus tem algo maior para nós e nos livrar da morte eterna através do sacrifício do Cordeiro. Através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, através do seu sangue, ele conquistou para nós, amados, o céu. E ele é real. O céu é uma coisa real. Se Deus entrou no Egito e tirou o seu povo, sem que Faraó pudesse destruí-los, Deus também desceu, através de Jesus, a essa terra, e nos livrará também da morte, da perdição eterna, através do sacrifício do seu sangue, que ele conquistou na cruz do Calvário por nós. Porque ele foi morto, mas ele ressurgiu, e jamais alguém poderá vencê-lo. Então, todos os que estão em Cristo, veja o verso 11 agora, de Apocalipse, diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Muitos morreram, muitos foram sacrificados, mas eles não puderam nos salvar. Morreram por amor a Cristo, estão salvos, estão livres da morte, do inferno, da condenação eterna. Isso é comemorar a Páscoa. Isso é vitória, estarmos convictos de que o sangue de Jesus Cristo é que nos dá a grande vitória da nossa salvação. E aí, quando diz da sua palavra, João acrescenta um versículo que nós sempre lemos no dia da ceia. 1 João 1,7 diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! É isso que eu creio. E é isso que eu quero profetizar sobre todos que nos ouvem. Que você comemore a Páscoa junto com o Cordeiro de Deus. E que o sangue precioso dele seja sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus jamais comemorará a Páscoa conosco aqui nesta vida. Mas ele disse: já não vou comer mais desta vida aqui nesta vida, mas comerei outra vez lá na eternidade, irmãos. Glória a Deus. E isso logo vai acontecer para a glória do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo abençoe meus amados pastores, todos os irmãos que estão nos ouvindo. Que o Senhor esteja guardando a sua amada igreja, o seu povo, e que nós possamos conquistar as vidas para perto da cruz de Cristo, aonde há salvação. Glória a Deus. Muito obrigado em nome de Jesus. Está com a palavra, pastor Eludir. Que Deus te use para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Amém, amado pastor. Privilégio é o meu de estar ouvindo esses homens. Estava aqui pensando que tudo tem o lado que Deus usa, né? Se não fosse essa pandemia, eu não teria esse privilégio de estar sendo tão alimentado por um banquete tão grande
né, nem há necessidade de acrescentar aqui mais nada diante do que pastor André, pastor Devanir e nosso pastor Petri já nos trouxeram. Eu quero, então, somar, né, com tudo que já foi falado aqui, e antes de eu ler a palavra, eu quero também celebrar a vitória do pastor Petri, né? A gente orou aqui pela sua vitória, a vitória do Senhor. Glória a Deus. É a nossa vitória também. Obrigado, Jesus. Estar cumprimentando a igreja de Toledo, do pastor Devanir, e também a igreja aqui de Porã e a igreja de Céu Azul. Glória a Deus. Nós temos conosco também, participando ali, assistindo, o diácono Leocir. O diácono Leocir é lá do Espírito Santo, é meu irmão de sangue. E ele está nos acompanhando também. E o irmão Sérgio de Guaíra também está nos mandando um abraço. O irmão Sérgio da Brasil para Cristo de Guaíra. Amém, eu quero Jesus. partir aqui a minha parte do verso de número 15 do capítulo 12, que vai dizer assim: durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Os pastores já nos ensinaram aqui a respeito do significado da Páscoa e também a respeito do simbolismo aí, do ato profético, como o nosso pastor Devanir já falou do cordeiro e também o pastor Petri do sangue. E aqui no verso 15, nós temos mais 2 figuras proféticas, que é o fermento e o pão. Embora pareça ser uma coisa só, mas são 2. São 2 ensinamentos que Deus está trazendo para o povo da época, povo de Deus da época, e para a igreja, que são os elementos, o pão e o fermento. O fermento, aqui, o Senhor estava falando que o seu povo, após essa passagem que o pastor André falou, de uma vida para outra, de um ciclo para o outro, da vida de pecado para a vida de santidade, para uma vida pura diante de Deus. O Senhor estava aqui usando algo físico para falar de um princípio espiritual. Deus estava falando aqui de uma substituição da vida do pecado, de que o homem e a mulher de Deus passassem, então, a não viver mais escravo do pecado, mas passassem a se alimentar do pão da vida. Então, Deus ordena que eles comessem o pão. Então, o fermento aqui, Deus estava falando que Israel deveria se abster do pecado. O fermento aqui simboliza o pecado, simboliza uma vida contrária aos princípios de Deus. E então, quando Deus os tira dali e faz toda essa obra redentora que os pastores já nos ensinaram, com a graça de Deus, nos redimindo do pecado, agora ele aponta para como, então, esse povo deveria viver a partir de então, se abstendo do pecado. E quando a gente olha para a carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 5, do verso 6 ao 8, Paulo vai precisar tratar esse tema na igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios, ela ainda fazia esse cerimonial da Páscoa, mas o que estava acontecendo? Como já foi falado aqui, é importante nós percebermos que Deus aqui instituiu festas, e é interessante quando a gente olha para isso, porque Deus poderia ter instituído isso com outro nome, esse cerimonial talvez com jejum, com pranto, ou com humilhação, mas Deus institui festas aqui
simboliza um momento de vitória, um momento de alegria, um momento de gozo. E essas festas eram para ser feitas para lembrança de tudo que os pastores já falaram para nós, e somando-se aqui agora, Deus então coloca isso para a igreja, já naquela época figurando para a igreja, e quando chega aqui no tempo do Novo Testamento, a igreja de Coríntios, ela vai passar a fazer essa festa de uma forma apenas, uma forma literal da festa, mas sem ter a compreensão do que essa festa queria nos ensinar, do que era para se lembrar nessa festa. Quando Deus instituiu a festa e falou do fermento aqui, ele falou de atitudes, ele falou de comportamentos, ele falou de pecados cometidos por pensamentos, por atitudes, por palavras. E era para quando o povo de Deus fizesse essa festa, estar se lembrando que nós somos pecadores e que devemos identificar nossas falhas no primeiro passo. E no capítulo de número 5, e no verso 6, do verso 6 ao 8 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, então Paulo vai tratar esse assunto com a igreja que havia perdido o entendimento e passaram a fazer apenas um ritual, como, por exemplo, para se entender melhor, quando alguém coloca a sua Bíblia aberta no Salmo 91 em algum local da sua casa ou no seu comércio, como um amuleto. Então, a igreja começou a comemorar a Páscoa com apenas um ritual, sem ter o verdadeiro sentido do que era aquilo, do que era para se lembrar na festa da Páscoa. E Paulo, então, quando vai tratar esse assunto, ele vai falar o seguinte, no verso 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermentos, os pães da sinceridade e da verdade. Veja que Paulo aqui leva a igreja a entender que esse simbolismo era necessário, mas, por exemplo, quando a gente unge uma pessoa com óleo, o poder está no óleo? Não, o poder não está no óleo. O óleo é apenas um ato profético, apenas um símbolo, que simboliza o poder do Espírito Santo. Então, se a gente unge uma pessoa para o objetivo que for, sem o entendimento correto, a gente pode pensar que o óleo fez um milagre na vida da pessoa. E o óleo é apenas um símbolo. A igreja, então, passou a comemorar a Páscoa, achando que só pelo fato deles comer pão sem fermento já estava fazendo o que Deus queria. E o fato deles comer pão sem fermento era apenas para lembrar-se que eles deveriam lutar contra o pecado, simbolizado pelo fermento, que era o sistema de vida no Egito, o comportamento, as atitudes. Era disso que Deus estava falando quando ele disse: tirem todo o fermento da vida de vocês. Ou seja, não tenham mais a vida, o comportamento do Egito. Vocês foram tirados de lá. Agora vocês não pertencem mais à escravidão do pecado. Então, o primeiro ensinamento do fermento é que nós devemos reconhecer as nossas falhas e lutar contra os nossos pecados, ou contra o pecado. Mas, como já foi falado na live anterior pelo pastor André, ninguém vai conseguir vencer a natureza pecaminosa se não for pela graça. Então, por isso que Deus disse:
vocês tirem o fermento e depois façam pão. Mas só que esse novo pão deve ser um pão sem fermento. E de que pessoa esse pão estava falando? Aí nós vamos ver no Evangelho de João, no capítulo de número 6, e do verso 32 ao 35, nós vamos ver que Jesus disse: eu sou o pão da vida, e quem dele se alimenta nunca mais terá fome. Então, olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa, que ensinamento profundo que Deus estava deixando quando ele falou do fermento. Ele está dizendo, em outras palavras, de uma forma prática, ele está dizendo: se livrem do pecado, mas para vocês não voltarem ao pecado, vocês agora precisam se alimentar de um outro pão, porque de alguma maneira nós precisamos nos alimentar. Se eu saio do pecado, mas não sacio a minha vida com outro alimento que substitua o pecado, ou que faça, ou que ocupe o espaço do pecado, eu fatalmente vou voltar ao pecado. Então, Deus estava dizendo: vocês livrem-se da vida do Egito. E nós sabemos, queridos pastores e irmãos, irmãs, igreja, que durante esse processo todo ali das pragas e dessa queda de braço entre Deus e Faraó, o Faraó tentando resistir ao Todo-Poderoso, e Moisés vai lá e Faraó... Nós sabemos que por muitas vezes ele faz ali uma tentativa de que Moisés saísse do Egito com apenas alguns irmãos, ou só com os homens, ou deixasse as famílias, ou deixasse os filhos. Mas quando Jacó, já no seu leito de morte, chama seu filho José para o abençoar, Jacó vai dizer o seguinte: meu filho, jure que quando você sair daqui, quando Deus cumprir a promessa dele, que ele vai tirar vocês daqui dessa terra, vai fazer de vocês uma grande nação, você jure que você vai tirar os meus ossos e vai levar para o local onde Deus preparou para o seu povo. Isso indica que nem os ossos de José podiam ficar ali, porque quando Jesus, esse cordeiro maravilhoso, que o nosso pastor Evanir falou, que libertou ele da vida que ele vivia, que libertou a mim, um jovem com 17 anos que vivia sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhum sonho, sem nenhum objetivo, que fez o que fez na vida do pastor Petri e da vida do querido pastor André. Esse Cordeiro de Deus, quando ele nos arrancou do pecado do Egito, dessa vida que nós vivíamos, que era a vida simbolizada pela vida no Egito, pela escravidão, pela opressão, pela falta de entendimento, pelo trabalho apenas pela comida e muito mal alimentado. Então, quando Deus nos tirou, quando esse Cordeiro maravilhoso nos tirou, ele nos tirou para vivermos uma vida totalmente desligada da vida antiga. Ele quer que a gente rompa com o Egito. E Deus não quer que a gente tenha acordos com o reino do Egito, que simboliza Satanás. Porque o faraó aqui é o símbolo de Satanás. Então, quando Moisés foi diante de Faraó, ele disse: nós iremos, nós, nossos filhos, nossas esposas, nossos animais, nós não sairemos daqui e não deixaremos nem um fio de cabelo aqui. A proposta de Cristo é que a gente arranque a nossa vida, é que a gente tire todo o laço, todo o acordo. Não existe acordo entre a igreja e o mundo. Jesus disse: vocês não são mais do mundo. O mundo vos odeia, porque vocês não são do mundo. A igreja não tem acordo com o mundo, a igreja tem aliança com Deus. E o Cordeiro de Deus já nos libertou desse sistema depravado, destruidor, nojento, que é a vida desprovida de temor a Deus. A igreja não é feita e não é uma instituição
organizada e feita de pessoas perfeitas, mas ela é feita de pessoas que entendem que precisam do pão da vida, que comem o pão da vida. E quando Jesus disse, vocês precisam comer o pão da vida, a palavra de Deus diz que Jesus é a palavra. Então a igreja, ela vive pela palavra, porque Jesus é a palavra. E quando por isso que eu falei aqui do meu privilégio, porque eu estou sendo alimentado aqui por homens, usados por Deus, e estou num banquete espiritual. Então, quando eu estou me alimentando de Cristo, o pão que Deus mandou, comam desse pão sem fermento, desse pão puro. Jesus não tinha pecado, nem tem. Jesus nunca pecou, Jesus venceu o pecado. Jesus é o pão puro, Jesus é o pão sem fermento. Então, você que está nos assistindo nessa live, que teve esse privilégio de permanecer ouvindo essa palavra, Deus está falando para você nessa noite de uma proposta através da Páscoa. Quando você comemora a Páscoa, entenda a Páscoa. A Páscoa, na igreja de Coríntios, isso já há mais de 2000 anos atrás, já havia desvirtuado o motivo. A igreja achava que só comer pão sem fermento já satisfazia Deus. Então, Paulo e Jesus também vai falar, livrem-se do fermento dos fariseus, ou seja, da hipocrisia, porque os fariseus não comiam pão com fermento, mas viviam uma vida desprovida de temor a Deus. Então, Jesus os chamou de hipócrita. Deus tem uma proposta através da Páscoa, do Cordeiro Pascal, para todos, para toda a humanidade. A proposta é a seguinte: vocês se arrependam dos vossos pecados, e o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que o pastor ministrou lá em João, ele está com as mãos estendidas, e aí ele diz, agora venha e se livre da vida velha. Não existe mais acordo, meu irmão, com o pecado, nem com o reino das trevas. Jesus rompeu com o reino das trevas. Nós não temos acordo com Satanás. Satanás é adversário da igreja. Satanás odeia a igreja. E nós odiamos e devemos odiar o pecado. E como vamos vencer o pecado, meus amados? Nos alimentando do pão da vida, que é a palavra. Jesus é a palavra. Então, domingo, quando nós formos tomar a ceia, e aquele pão que nós comemos na hora da ceia é um símbolo do corpo, do pão da vida. E através desse pão, nós vamos nos alimentar a ponto de não ter mais fome. Quem não tem mais fome não vai procurar outro tipo de alimento, porque está saciado. Jesus diz, quem come do meu pão, ou quem se alimenta de mim, está saciado. Por isso que pessoas que eram escravas do vício, do álcool, da droga, agora não tem mais necessidade. Por quê? Porque o pão da vida, que é Cristo, saciou a alma dessas pessoas. O pão da vida, o Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, ele está disponível para a humanidade. Basta que haja arrependimento, basta que as pessoas entendam que através desse sangue maravilhoso que o pastor falou, Jesus, ele derramou todo o seu sangue. Quando furaram ele, saiu água, porque não tinha mais sangue. Jesus derramou todo o seu sangue pela nossa vida, para a gente não precisar mais ser escravo. Nós somos filhos de Deus, não vamos nos curvar para o sistema do pecado, não temos acordo com Satanás, nós rompemos com a vida velha, o pecado não domina mais as nossas vidas, e quando nós identificamos as falhas e as fraquezas que há em nós, nós corremos e comemos o pão da vida, e pelo poder desse pão puro, santo, que veio do céu, Jesus disse, Moisés trouxe o pão, mas eu sou o pão que desceu do céu, que é o que o pastor Devanir falou. Moisés profetizou sobre esse pão, dizendo, o Senhor proverá o cordeiro. Ele proveu, está lá em Lucas, capítulo 2, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Domingo, quando nós estivermos reunidos, nós vamos fazer festa, pastores. Nós vamos cantar, nós vamos celebrar, nós vamos dançar, se for no Espírito, na presença de Deus, porque o Cordeiro de Deus nos tirou
daquela escravidão, e hoje nós temos pão vivo que desceu do céu. Toda vez que nos reunimos, tem um banquete preparado para os filhos de Deus, e o Senhor nunca deixa seus filhos sem alimento. Aleluia. Então, nessa noite, coma desse pão que esses amados pastores trouxeram para nós, que eu estou aqui pela misericórdia de Deus comendo desse pão. Meu coração vibrou quando o pastor Devanir citou: o Senhor proverá o cordeiro. Moisés, Abraão e todos os homens do Antigo Testamento viveram e foram salvos porque creram nesse cordeiro que viria. Nós temos o privilégio de saber que ele já veio, e o sacerdote o tomou em suas mãos e disse: agora pode me levar, papai, pode me levar, Senhor, porque os meus olhos viram a glória do Senhor. Jesus já veio, amado. Jesus já morreu, mas também já ressuscitou. E agora só resta nós rompermos com o fermento. Não precisamos mais do fermento do mundo. Não precisamos mais das drogas, da bebida, da prostituição, da lascívia, da soberba. Nós só precisamos do pão da vida. E esse pão está a nosso dispor. Dias, em cada novo amanhecer. Eu encerro com as palavras. Jesus disse para nós: o Cordeiro Pascal, aquele que derramou o sangue, aquele que foi prometido em Gênesis, pastor Devanir, aquele de quem Abraão falou quando subia aquele monte, pastor Petri, aquele de quem Deus projetou, pastor André, dizendo: matem o Cordeiro. É dele que esse Cordeiro estava falando. Você que está nos assistindo, não deixe para amanhã. Essa é a hora, meu irmão, de você se curvar para o Rei e dizer: Jesus, então eu não quero mais viver essa vida escrava. Eu quero comer o pão. Tem pão para você. O céu não é para um ou para outro. O pão do céu é para negros, brancos, pobres, ricos. Ele não tem limites de classe social. Ele falou com os samaritanos. Ele foi na casa dos pecadores. Ele está para você. A única coisa que nós precisamos é acreditar e crer que ele é o pão que sacia-nos da fome. Que Jesus seja esse pão a partir de hoje na minha e nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, pastores amados. Minha alma está cheia de alegria de poder falarmos desse pão que saciou a nossa alma, pastor Devanir, que saciou a nossa alma, pastor Petri, que saciou a nossa alma, pastor André. Obrigado, queridos, por essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por cada palavra aí. E que você possa também, assim como nós, se alimentar com essa palavra, ser alimentado por essa palavra. E tem algumas pessoas que precisam de oração. Eu tenho o meu vizinho, o Marcílio, que está internado, precisando de oração. A Ivete, lá de Guaíra, também está precisando de oração. E a Janete está precisando de um milagre de Deus. E se tiver mais alguém que nós possamos orar, eu quero pedir para o pastor Devanir fazer essa oração, para nós estarmos encerrando, abençoando essas vidas, abençoando a Páscoa de cada um, que você venha comer desse pão que foi falado aqui, que você possa estar lavado nesse sangue que foi falado aqui, que você possa estar sendo remido por esse cordeiro que tira o pecado do mundo e pronto, calçado os seus pés, cingido com o cinto, pronto para caminhar com esse Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor Devanir. Amém. Quero também pedir aos irmãos que estejam orando pelos familiares da irmã Márcia, aqui da nossa igreja, são lá de São Paulo, que uma família toda está com Covid. E a irmã Salete. Oi? A irmã Salete também está pedindo oração por ela, sua família. Enfim, irmãos, nos ajude a orar. Senhor, meu Deus, Pai, estamos na tua presença, Pai querido, neste momento. Ó Deus amado, quero, Senhor, adentrar a tua presença, Senhor, a pedir por vidas, ó Pai. Ó Senhor, estivemos aqui neste momento com profetas, homens de Deus na terra,
ó Deus amado, um pouquinho, Senhor, ministrando sobre a tua palavra, esmiuçando um pouquinho, Senhor, dos nossos conhecimentos que o Senhor tem colocado em nosso coração. Como o nosso amado pastor falou, Senhor, que a palavra, ela é o alimento, a palavra sustenta, Senhor, a palavra edifica, a palavra constrói, a palavra, ó Deus querido, faz do miserável grande presente. E que esta palavra que foi colocada aqui nesta noite, Senhor, possa surtir efeito, e essas pessoas que estiveram nos assistindo, ouvindo, participando desta live, possam entender o real propósito do teu sacrifício naquela cruz, ó Pai, que foi em favor das nossas vidas, e sacrifício esse, Senhor amado, que está para chegar o dia da grande promessa que o seu Filho fez, Pai amado, quando foi ascendido ao céu, dizendo que eu voltarei. Ó Pai amado, em nome de Jesus eu peço, Senhor, visita essas vidas que estão enfermas, ó Pai, cubra com a tua graça. Ó Deus, em nome de Jesus, repreendemos todo o mal. Senhor, eu sempre me coloco a Ti dizendo que eu não sou mais, eu não sou melhor do que ninguém. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha, Senhor, trazer o efeito que ela precisa na vida daquele que necessita. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela cura, o milagre que o Senhor fez na vida do pastor Petri, Senhor, pela cura que o Senhor tem colocado na vida da tua igreja. Ó Pai amado, estaremos retomando nossos cultos, Senhor. Eu lhe peço, Deus, que abençoe, Senhor, cada vida, aqueles que vão voltar para a tua casa. Ó Deus, em nome do Senhor, abençoa cada ministro que teve nesta live, Pai, as suas igrejas, o seu projeto, o seu ministério, o pastor André, o pastor Marcos, Senhor. Abençoa, Senhor, a presidência, a liderança da nossa igreja. Abençoa as igrejas, ó Pai, aonde estiver uma porta aberta para anunciar o teu nome, que a tua presença seja forte e real. Ó Pai, livra o teu povo, a tua igreja, deste mal que assola a humanidade, pois a tua palavra diz no Salmo 91, Senhor, que nenhuma praga, nenhum mal chegará, Senhor, à tenda daquele que te serve. Que o Senhor possa cumprir em nossas vidas, ó Pai, o que aconteceu com o teu povo no Egito, porque em nós, ó Pai, existe a marca, Senhor amado, que foi causada pelo teu sangue. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, te agradeço, cubra nós com a tua graça, cubra a tua igreja, Senhor amado, como o Senhor fizeste no teu povo, aquele grande livramento no Egito, e que o Senhor possa nos livrar, nos guardar, a tua igreja, o teu povo, ó Deus, da irmã Salete, visita a tua filha, ó Deus, eu não sei o que ela precisa, mas o Senhor conhece, que o Senhor alcança a necessidade de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, muito obrigado. Que Deus possa abençoar a vida daqueles que assistiram. Deus abençoe a vida dos pastores, em nome de Jesus. Amém, Jesus.